Estamos de volta aqui no terceiro Fórum de Diversificação Econômica, esse ano acontecendo aqui no Sebrae. Estamos aqui ao lado do anfitrião. Ele é vice-presidente do Sebrae e presidente da Federaminas. Uma grande responsabilidade, mas também para quem tem competência para isso. Valmir Rodrigues, tudo bem? Tudo excelente. E eu que quero agradecer a todos que estão participando desse momento aqui. Eu acho que é um momento de discussão positiva para que nós possamos entender quais os rumos nós devemos seguir para contribuir com o desenvolvimento econômico. Interessante porque você tem hoje essa responsabilidade como presidente da Federaminas, que abriga várias associações comerciais, mais de 300, né, no estado de Minas Gerais, e é lá na ponta, né, dos associados dessas associações que nós temos serviços, que nós temos produtos sendo comercializados e que vai somando aí os impostos para, né, ter políticas públicas, né, para o desenvolvimento do país. E pensar nessa diversificação econômica passa por isso e passa também pelas oportunidades de qualificação que o Sebrae oferece também, né, sendo o vice-presidente do Sebrae. Então, ser anfitrião de um evento desse, eu acho que está em ótimas mãos, né, e de uma grande responsabilidade, né, Valmir? Olha, a Federaminas, são 320 estações comerciais, mas nós estamos presentes em 450 municípios mineiros, mais ou menos. É um número aí próximo do que é real. Porque é muito comum uma cidade abraçar uma cidade que não tem estação comercial. Hoje mesmo estava conversando mais cedo com o presidente Itaúna, que está abrindo um escritório em Itaitiuaçu, ou seja, uma cidade Itaúna abraçando uma cidade próxima. Isso é muito comum no nosso movimento. E nós somos voluntários nesse projeto, nesse processo de associativismo. Então, ao mesmo tempo que é desafiador ser voluntário em algo que te gera tanta demanda, é prazeroso. Porque quando eu vejo o desenvolvimento econômico acontecendo na ponta, eu vejo as cidades desenvolvendo, gerando emprego, renda, dando dignidade às pessoas através do emprego e da renda, e aí vem o prazer, né? E juntamente com isso, nós temos o Sebrae. O Sebrae, a Federaminas, é do Conselho Deliberativo do Sebrae. Então, nós aprovamos, né, as políticas praticadas pelo Sebrae, estando no Conselho, e atualmente eu estou como vice-presidente do presidente Marcelo Souza e Silva. E o Sebrae, ele tem tanta solução para o desenvolvimento das empresas, que eu brinco muito. Se você conhecer 10% das soluções que o Sebrae tem, a tua empresa, eu brinco muito que aqui não tem que falar o foguete vai voar, não. O trem de Minas vai virar um trem-bala, a tua empresa vai virar um trem-bala, porque é muita coisa boa que o Sebrae tem a oferecer às empresas. Bem, nós temos inúmeras oportunidades, mas esse fórum está trazendo, como os demais, uma oportunidade da gente ouvir empresas que poderiam simplesmente virar as costas e falar assim, não, eu tenho um negócio, eu gero impostos e por aqui tá bom, né? As mineradoras. Mas nós temos aí desafios, inclusive, para um ambiente saudável para essas mineradoras, no ambiente que elas estão inseridas. E muitas mostraram aqui, né, o movimento que elas têm, a responsabilidade com aquele ambiente, mostrando que realmente estão executando neste momento, projetos justamente para diversificar a economia, com retorno imediato para elas ou retorno imediato para a sociedade na qual elas estão inseridas. É positivo ver isso, é gostoso ver que tem essas empresas com grande potencial também pensando e agindo dessa forma, Valmir? Olha, terceira edição do Fórum de Diversificação Econômica. O que é legal de ver, o que está acontecendo, é a preocupação das empresas mineradoras no que será os municípios depois da mineração. Há uma grande preocupação para que os municípios não concentrem, apesar de que a mineração é uma realidade, não concentrem todas as suas apostas somente na mineração. É preciso discutir essa diversificação econômica. E através dessa discussão, de um fórum, de um debate, de entendimento, vai se construir qual é o caminho ideal para o desenvolvimento econômico local. E assim encontrar as
potencialidades de cada município para que esse município faça uma transição no futuro, alguns agora, outros no futuro, de uma forma mais tranquila, uma evolução. Tudo que você faz de forma antecipada e planejada, o resultado e a assertividade é maior. Então, quando você vê essas grandes empresas de mineração preocupadas com isso, te traz uma enorme alegria de ver que, olha, vale a pena a gente participar de tudo isso, porque quando você deixa acabar algo para começar algo, é aquela história, né? Se eu deixar meu dinheiro acabar e estiver devendo e for fazer alguma ação, a ação minha vai ser muito ruim, porque eu estou necessitado. É muito melhor você construir algo no momento que eu não preciso daquilo imediatamente, né? É a história do fazer compra com a barriga vazia, né? Você compra mais do que você deveria, e você erra mais. Então, fóruns como esse, dessa discussão, eu tenho certeza que vai ajudar a construir o futuro de várias cidades que estão participando. Bem, fazendo uma alusão aí à pandemia, por exemplo, né, que a dengue que teve em alta esse ano, infelizmente, em Minas Gerais, né, nós tivemos recentemente situações, vírus que ameaçaram o nosso potencial de negócio. Nós temos 2 guerras acontecendo que têm impacto na economia mundial. Nós tivemos uma pandemia muito forte. Nós tivemos, para algumas regiões, rompimentos de barragens que colocaram em risco a saúde do comércio dessas localidades e cidades vizinhas de imediato, por conta dessas situações. Ou seja, aquele bombardeio e os mecanismos de defesa funcionando, né? Então, assim, observando isso, Almir, observando também a realidade do Brasil, o quanto é vulnerável e quanto tem potencial para superar todas essas situações vividas aí na questão de 10 anos para cá, né, com todos esses fatos ocorridos aí. Sul do país, né, que manda para todo o Brasil uma responsabilidade enorme dos grãos, né, e outros produtos também ali que são fabricados e também cultivados. Nós estamos com a saúde em dia ou nós estamos em alerta com essa saúde hoje, economicamente falando? Olha, eu vou falar algo que eu penso e de forma muito séria. O Brasil é um país maravilhoso, um país que tem jeito. Eu acredito no Brasil. O problema são as pessoas. Por exemplo, eu atuo, por exemplo, não sou deputado, mas é só um exemplo. Eu atuo lá na Câmara Federal. Eu já começo o meu mandato pensando na minha reeleição. Eu penso diferente. Eu acho que é preciso construir um país com pessoas com condições de legislar sem pensar em reeleição. A reeleição é importante dentro de uma linha de pensamento. Não é que eu sou contra a reeleição, não. Ele é uma consequência também. Ele é uma consequência. Então, o que falta, que eu vejo, são as reformas estruturais para o país. Falta discutir uma reforma administrativa. Olha, eu já quase quebrei 2 vezes. Primeira coisa que eu fiz nesses 2 momentos, primeiro, reavaliar meu negócio. Segundo, reduzir custo, gasto. E o que a gente vê o papel hoje do governo? Apertou, aumenta imposto. Apertou, constrói uma narrativa para que se aumente a arrecadação, mas, na verdade, a gente sabe que o que deveria ser feito é uma reforma administrativa, repensando os gastos da União, repensando os gastos dos estados e dos municípios, para que nós pudéssemos investir o dinheiro onde, de fato, ele deveria ser investido. E qual é o modelo que existe hoje? Um modelo de vontade de arrecadar que gera insegurança. Então, nós temos um país maravilhoso, nós temos pessoas que estão interessadas em investir, nós temos capacidade de pessoas de serem empreendedoras, não importa a função, se é pequeno, médio ou grande, mas nós não temos uma tranquilidade para isso. Vou te dar 2 exemplos recentes. No meio do caminho, aqui nós não estamos entrando no mérito se isso é legal ou não, no sentido de a desoneração da folha de pagamento, por exemplo. Muito se critica a desoneração da folha de pagamento. Mas olha lá, 17 setores são desonerados. Desoneração não é renúncia, desoneração é uma opção. A empresa faz uma opção de acordo com se ela gera mais ou menos emprego. Aí vamos lá.
foi aprovado pelo Congresso Nacional, o governo federal vetou e o Congresso derrubou o veto. Bom, aí eu, como empresário, o que eu fiz? Planejei o meu ano de 2024. No meio do caminho, o governo manda uma medida provisória, manda para dentro do STF, monocraticamente é dado uma liminar, mudando a regra do jogo, de todo um planejamento que você fez anual. Quando eu faço um planejamento anual, eu vendo o meu produto ou meu serviço de acordo com esse planejamento. Outro exemplo, medida provisória que caiu agora, que é a questão do aproveitamento dos créditos do PIS/COFINS, usando esses créditos para outros tributos. Ora, rapidamente, o que é isso? O governo incentiva a exportação. Essa exportação ela é desonerada de PIS/COFINS. A empresa exporta e ela não tem como consumir esse crédito. Ela pega esse crédito, ela pega esse valor e paga outros tributos que ela tem com esse valor, justificando essa desoneração no incentivo à exportação. De repente, eu mudo a regra do jogo e falo, não, com a medida provisória eu mudo no meio do caminho. Não, se você tem crédito da exportação do PIS/COFINS, você não pode usar com outros tributos federais. Olha, eu estou mais uma vez mudando a regra no meio do caminho. Então, respondendo a tua pergunta, na verdade, essa insegurança é o que nos atrapalha. O que justifica você deixar de aplicar um recurso numa aplicação financeira, dormir o dia inteiro e pegar esse mesmo recurso e investir numa empresa, gerar emprego e renda? Olha, numa DRE de demonstração de resultado, o sócio ele é o último. Primeiro eu faturo, segundo eu pago impostos, tá lá, de cima para baixo. Depois eu tenho que honrar meus compromissos com o colaborador, com o fornecedor, e o que sobra, e se sobra, é que é meu. O que é melhor, eu aplicar e dormir o dia inteiro ou eu arriscar o meu recurso? Então, o que nós precisamos, na verdade, é que o poder público, nós não queremos ajuda, nós queremos não ser atrapalhados com iniciativas que no meio do caminho você muda uma regra. Eu brinco muito o seguinte, 2 times de futebol vão para a decisão. Será que os times de futebol aceitam a mudança da regra no intervalo? De acordo com o jogo? Se é um campeonato sério, nunca. É isso que acontece no Brasil. A regra muda no intervalo do jogo. Qual a segurança eu tenho? Então, de fato, hoje, o que eu vejo é que é preciso que as pessoas que ocupam um cargo público entendam que ser empresário é um desafio e se existe o recurso público é porque antes existiu um empresário pagando impostos. Valmir, falando sobre um assunto que está também aí em discussão e que é um problema, né, para quem está no varejo, quem tem a porta aberta, e principalmente aquele que é pequeno. Tem 1, 2, no máximo 3 lojas. Ele não tem uma grande rede. É hoje a questão da tributação que nós temos para quem trabalha no ramo de eletrodoméstico. Porque o e-commerce tem algumas facilidades, a tributação é muito menor. E ele está muito mais atrativo do que estar com uma loja aberta, física, que nós temos uma grande fatia da população que procura a loja física, só que os valores são muito discrepantes nessa concorrência e-commerce, loja física. Tem alguma linha de debate para dar condições iguais de mercado, tanto para e-commerce como também para essa loja física nesse ramo? Sim, eu começo dando exemplo da compra internacional até os $50. Agora foi aprovado, né, recentemente, uma taxação, o ICMS já existia, uma taxação de 20%. Nós brigamos muito para tratamento igualitário. Nós não brigamos para tributar até $50. Nós brigamos para tratamento igualitário. Justo, né? Certo? E houve uma reivindicação nossa de todo o nosso ecossistema de associativismo, representado em Brasília pela nossa CACB, Confederação Brasileira das Associações Comerciais, e a nossa pauta foi essa, tratamento igual. Ora, se eu isento até $50 uma compra de uma indústria internacional, através do e-commerce, eu estou incentivando o emprego lá, e não aqui.
Então, quer dizer que eu, como empresário no Brasil, não tenho valor, é melhor montar lá, gerar emprego lá. E muitas das vezes em países que não seguem estritamente as leis trabalhistas. É outro problema. Então, o que nós brigamos? Tratamento igual. Não é possível que eu compre uma garrafa de café num site internacional isento de imposto e compre uma garrafa de café numa loja no Brasil que gera emprego, que é produzida no Brasil, que alimenta toda a cadeia, né, de impostos, geração de emprego, de forma sem pagar o tributo, pagando o tributo. Ou seja, de lá não paga e aqui eu pago. Então, nós queremos tratamento igual. Vamos isentar aqui também. E o outro raciocínio que eu tenho que fazer, o tributo, ele é necessário. Ele precisa ser pago, porque senão nós não temos políticas públicas, não temos saúde, educação, nós não temos segurança, né? Apesar de que o Brasil ele sempre está em último lugar no retorno do tributo para a sociedade. A gente precisa melhorar isso. Então, a análise que a gente faz é o seguinte, pegando esse mesmo gancho do e-commerce aqui, é preciso buscar o tratamento igual. É preciso entender que a loja física que está gerando emprego, ela é importante para o desenvolvimento. O e-commerce ele não deixa de ter a importância. Muitas das lojas, elas têm o físico e têm o e-commerce. Ele é importante porque o e-commerce, você sai daquela cidade e expande o teu negócio. Só que eu não posso ter um benefício para um determinado modelo em detrimento do outro, porque um não substitui o outro. Então, a gente precisa buscar a equalização disso para valer a pena todos os dois. Vale a pena eu ter uma loja física, eu gerar emprego, e vale a pena eu ter o e-commerce. Valmir, não é juízo isso aí, cada um toma a sua decisão, mas nós temos uma eleição esse ano municipal para prefeito e para vereador. Então, na condição de vice-presidente do SEBRAE, presidente da Federaminas, que cada presidente de associação, né, busque com os candidatos alguns assuntos importantes em pauta para o território onde está. Mas um assunto que tem que ter em pauta, da sua ótica, em todas as cidades, independente da realidade daquela cidade, com a sua experiência, né, de tudo isso que a gente está passando, tem um assunto primordial que tem que estar em pauta, que tem que se ouvir, que tem que se colocar como um plano de governo, seja lá qual for o governo, seja lá qual for a cidade? Tem. Olha, eu não estou dizendo que é o principal. Eu não acho que existe esse viés de ser principal. Eu sou cruzeirense e o outro é atleticano. A camisa azul é mais bonita para mim, a camisa preto e branco é mais bonita para o outro. Qual é melhor, qual é mais importante? Não existe, é gosto. É necessidade. O outro ele tem uma necessidade de álcool A, o outro B. Eu acho que cada um tem seu espaço. Mas, na minha visão, todos os prefeitos, os candidatos a prefeitos, têm que se comprometer a valorizar o desenvolvimento econômico. Eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos municípios, ela tem que ser uma secretaria robusta. Eu tenho observado que os municípios que se desenvolvem, que estão no primeiro plano de desenvolvimento, elas têm uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico robusta. Alguns municípios, até para acomodar algumas pessoas, criam lá uma secretaria, mas não dá autonomia para aquela secretaria, não dá orçamento para aquela secretaria. Secretaria sem orçamento também não serve. Por que o desenvolvimento econômico? Na minha visão, e de fato só consegue realizar políticas públicas de desenvolvimento social se você tiver o desenvolvimento econômico. Ora, eu preciso gerar riqueza para que essa riqueza seja distribuída. Muitos discutem, mas não é... Não, aí, método de distribuição, isso é de cada um. Mas o que eu peço aos presidentes de associações comerciais é que façam um diálogo com os candidatos a prefeito, buscando deles o compromisso da valorização e da criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que ajude e contribua para que aquele município se desenvolva e aí sim, através disso, as outras políticas públicas que precisam ser feitas. Acredito que essa secretaria, existindo e tendo uma grande estrutura, ela pode destravar algo que é muito importante também para municípios, que muitos perdem, inclusive, empresas pela burocracia para se abrir um CNPJ, para se colocar uma empresa para funcionar. Seja pequeno, seja um MEI, ou seja, uma secretaria, uma empresa mais robusta. E isso também é um ponto que preocupa, né? Olha,
Vou entrar num assunto rapidinho aqui. Muitas das vezes a gente pensa que a atração de investimento de empresas para uma determinada cidade está relacionado a local, está relacionado a benefício fiscal, está relacionado a alguns fatores. Mas, de fato, que nós caminhamos num passo largo para o futuro é que um grande diferencial dos municípios para atração de investimentos, seja de grande empresa, seja de média, seja do pequeno, que já é dali da cidade, é o ambiente mais com liberdade econômica para se desenvolver. Então, aquela prefeitura que tiver o Minas Livre para crescer, que é um espelho da Lei de Liberdade Econômica, que nós comemoramos agora 5 anos da Lei de Liberdade Econômica, e Minas Gerais foi o primeiro estado a regulamentar através do Minas Livre para crescer. Os municípios que se atentarem a isso e criarem o melhor ambiente para que as empresas se desenvolvam, esse município sai na frente. O grande investidor, ele olha hoje muito para esse ambiente interno nas cidades. E acredito muito que o pequeno e médio, que já são ali daquela cidade, vai ele se sentir mais incentivado e animado a montar uma empresa se ele tiver um ambiente mais bacana. Eu vou te dar um exemplo rápido. Tem prefeitura que cobra alvará pelo número de funcionários. Ora, quanto mais emprego eu gero, mais eu pago alvará. Poxa, parece que há um contrassenso nessa história. É preciso equalizar. A prefeitura precisa arrecadar, sim, mas é preciso equalizar isso, porque não está legal. Eu vou gerar 100 empregos, vou pagar muito mais caro do que quem não gera nada. Isso precisa ser discutido e analisado. Talvez não seja essa a melhor base de cálculo para se calcular o imposto. Bom, Mir, falando sobre um evento que a Federaminas está promovendo, que é o E-Minas. Já passou por algumas cidades, tem uma programação, né? Parece que a última é no mês de setembro na cidade de Congonhas, com uma palestra do Ciro Bottini, né? Qual a importância e qual a meta, né, de se realizar esse evento E-Minas? O que ele traz para as cidades? Olha, é um projeto que nós criamos em parceria com o SEBRAE, com o Governo do Estado, e que nós temos 3 momentos nesse evento. O primeiro momento, e aí é uma participação de todos os empresários, né? Congonhas, parece que é 24 ou 25 de setembro. 24 de setembro. 24 de setembro. Nesse primeiro momento, ele é um evento feito com todos os empresários locais e da região e as ações comerciais todas da região. Onde o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Investe Minas, que é a nossa agência de investimentos, o SEBRAE, a Federaminas, nós vamos dialogar, e o Poder Público Municipal, nós vamos dialogar sobre o desenvolvimento econômico local. Quais as oportunidades que nós temos, o que nós devemos fazer para aproveitar essas oportunidades, quais os insights nós podemos ter diante da realidade que nós temos hoje de incentivo. Então, é um momento de diálogo ali, de ideias, para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento. Quando eu falo a participação do Poder Público Municipal, não significa ser da cidade-sede, é de toda a região, porque ele é um evento regional. O segundo momento, nós discutimos, junto com as ações comerciais regionais, como trabalhar o desenvolvimento das ações comerciais, contribuindo ainda mais com esse desenvolvimento econômico local. Qual é o nosso papel dentro desse processo? É o dever de casa. O que eu devo fazer? E, na noite, nós encerramos com uma grande palestra com o Ciro Bottini, que tem uma pegada maravilhosa sobre uma das profissões mais antigas do mundo e que move negócio, que é a profissão de vendedor, porque é através da venda que eu gero negócio. E aí ele fala um negócio muito interessante. Quando eu falo em vendedor, eu penso naquele que está lá na loja está vendendo. Não, mas vendedor é todo mundo. O contador é vendedor, o advogado é vendedor, o médico é vendedor, todo mundo é vendedor. Então é muito legal a pegada que ele traz dentro do contexto da palestra dele. E a gente tem tido muitos resultados bacanas do pós-E-Minas, daqueles insights, daquelas ideias, do diálogo, do estar presente ali. Outra, não existe nada formal, é um evento light, leve, para que as ideias realmente elas venham fluir. Que bacana. Bom, amigo, agradecer a você pela participação, trazendo muito conhecimento aqui no nosso podcast. Sucesso. E ano que vem tem mais, né? A 4ª edição do Fórum de Diversificação Econômica.
E você pode acompanhar aí, tá? Pelas redes da Federaminas e, é claro, você pode acompanhar também pelas redes do Fórum de Diversificação Econômica, o nosso podcast.